Swaminarayan Akshardham, em Nova Delhi. Pedra, fé e eternidade. Quando se observa o Swaminarayan Akshardham, em Nova Delhi, a primeira sensação não é apenas de admiração. É de estranhamento no melhor sentido da palavra, porque diante dele, não parece que estamos vendo simplesmente um edifício. Parece que estamos diante de uma ideia antiga que tomou forma em pedra. Um lugar onde arquitetura, devoção, simbolismo e memória se unem para criar algo que vai além da escala humana. Inaugurado em 6 de novembro de 2005, o complexo foi construído pela organização espiritual hindu BAPS, inspirado no ideal de Yogiji Maharaj e realizado sob a orientação de Pramukh Swami Maharaj. Sua construção envolveu mais de 8.000 voluntários e centenas de milhões de horas de trabalho voluntário. O Akshardham pertence à tradição do hinduísmo ligada a Bhagwan Swaminarayan, figura religiosa nascida em 1781, venerada por seus seguidores como manifestação divina e reformador espiritual. Dentro da tradição BAPS, Swaminarayan ensinou uma vida baseada em fé, moralidade, serviço ao próximo, não violência e devoção a Deus. Esses princípios não aparecem no templo apenas como doutrina religiosa. Eles aparecem na própria arquitetura. No Akshardham, cada cúpula, cada coluna e cada escultura comunica a ideia de que a beleza não é mero ornamento, mas uma forma de elevar a mente humana ao sagrado. Arquitetonicamente, o monumento é uma homenagem consciente à tradição dos antigos templos hindus. O projeto foi guiado pelos Shilpa Shastras, tratados clássicos indianos sobre arte e ciência da construção sagrada. Isso significa que o templo não foi concebido como uma obra moderna com aparência antiga, mas como uma tentativa real de recuperar métodos, proporções, ritmos e princípios de uma arquitetura tradicional. Um dos detalhes mais impressionantes é justamente este. O mandir principal foi construído sem o uso de metal ferroso estrutural. Em um mundo dominado pelo concreto armado e pelo aço, essa decisão faz do Akshardham não apenas um templo monumental, mas também uma declaração cultural. Ele afirma que a antiga linguagem da pedra ainda é capaz de sustentar grandeza, permanência e transcendência. As dimensões do templo principal reforçam essa sensação de grandiosidade. O mandir alcança cerca de 43 metros de altura, possui aproximadamente 96 metros de largura e 108 metros de comprimento. Ele reúne 234 pilares esculpidos, 9 cúpulas ornamentadas, 20 torres quadrangulares e cerca de 20.000 esculturas de personalidades espirituais, divindades e figuras da tradição hindu. Não se trata de excesso gratuito. Na arquitetura sagrada indiana, a repetição, a multiplicidade e a densidade visual não servem apenas para impressionar. Elas sugerem a abundância do cosmos, a infinitude do divino e a pequena posição do ser humano diante da ordem universal. Ao olhar de perto, a pedra parece quase impossível. O visitante encontra superfícies inteiramente trabalhadas com motivos florais, animais, músicos, dançarinos, sábios, deuses e cenas devocionais. A impressão é a de que não há vazio. Tudo vibra, tudo fala. E justamente aí nasce um dos mistérios mais fascinantes do Akshardham. Como uma estrutura tão recente consegue transmitir a sensação de pertencer a uma era remota? Parte da resposta está na técnica, parte no simbolismo e parte no rigor do projeto. O templo foi feito em arenito rosa e mármore, materiais tradicionais que absorvem luz de maneira suave, criando uma aparência ao mesmo tempo sólida e delicada. A pedra parece pesada à distância, mas de perto revela leveza visual, como se a massa tivesse sido transformada em renda mineral. O coração espiritual do edifício é o Garbhagruh, o santuário interno, onde está Bhagwan Swaminarayan, cercado pela sucessão de gurus venerados pela tradição BAPS. Ao redor desse núcleo, outros altares são dedicados a divindades importantes do Sanatana Dharma, como Sitaram, Radha Krishna, Lakshminarayan e Shiva Parvati. Essa organização espacial é muito significativa. O centro guarda a presença divina principal, enquanto o entorno manifesta a amplitude do universo devocional hindu. Em outras palavras, a planta do templo expressa hierarquia, mas também convivência espiritual.
o espaço não é apenas distribuído, ele é teologicamente ordenado. O interior é organizado em 9 mandapams, ou espaços temáticos, cada um com sua própria riqueza escultórica e narrativa. As colunas, os tetos e as cúpulas não são apenas decorativos. Eles conduzem o olhar para cima, criando uma pedagogia visual da transcendência. Em muitas tradições religiosas, a arquitetura quer ensinar sem palavras. No Akshardham, isso é levado ao extremo. O visitante é convidado a caminhar, levantar os olhos, desacelerar, contemplar. A própria experiência corporal vira uma forma de oração silenciosa. E talvez esteja aí outra camada de mistério. A arquitetura não explica, mas transforma. Antes mesmo de entender o simbolismo, o visitante já está emocionalmente afetado por ele. Uma das partes mais extraordinárias do conjunto é o mandovar, a grande fachada externa esculpida do templo tradicional. Segundo a própria instituição, o mandovar do Akshardham é o maior e mais intrincadamente entalhado construído na Índia nos últimos 800 anos. Ele mede cerca de 8 metros de altura e 190 metros de extensão, com centenas de figuras escultóricas representando rishis, sadhus, acharyas, avatares e devotos. Essa fachada não é uma parede no sentido comum. Ela funciona como um texto de pedra. Um texto que não foi escrito para ser lido linearmente, mas contemplado. Cada figura é uma presença, cada relevo é uma memória. Cada detalhe é um elo entre a tradição e o agora. Na base do monumento está um dos elementos mais simbólicos do Akshardham, o Gajendra Pith, o pedestal dos elefantes. Trata-se de uma retomada de uma antiga tradição arquitetônica indiana, presente também em templos históricos como o Kailasa de Ellora. No Akshardham, os elefantes esculpidos representam não apenas força, mas inteligência, lealdade, estabilidade e uma ligação profunda entre humanidade, natureza e divindade. É um detalhe impressionante porque mostra como a base física do templo também é uma base filosófica. O edifício repousa sobre imagens de seres vivos, como se dissesse que a ordem espiritual só é verdadeira quando inclui respeito ao mundo natural. Outro elemento marcante é o Narayan Sarovar, o espelho d'água que circunda o monumento em parte de seu perímetro. Esse lago sagrado contém águas reunidas de 151 rios, lagos e stepwells da Índia, segundo as fontes ligadas ao complexo. O significado é profundo. O templo não quer representar apenas uma localidade ou uma comunidade específica, mas simbolicamente reunir a sacralidade geográfica da própria civilização indiana. É como se o país inteiro, em sua memória espiritual, fosse convocado a circundar o santuário. A água, nesse contexto, não é decoração. É consagração, purificação e mapa sagrado. A história do Akshardham também carrega uma dimensão de perseverança. A visão de erguer um grande templo às margens do Yamuna em Delhi remonta a 1968, no desejo de Yogiji Maharaj. Décadas depois, essa visão tomou forma concreta quando as áreas para o projeto foram disponibilizadas e a construção teve início em 2000, culminando na abertura em 2005, pouco menos de 5 anos depois. Para uma obra dessa escala, isso por si só já impressiona. Mas talvez mais impressionante seja o modo como essa construção procurou unir trabalho artesanal, participação voluntária global e fidelidade estética à tradição. O Akshardham não é apenas um produto de financiamento e engenharia. Ele também é fruto de uma mobilização religiosa coletiva. Há ainda um aspecto interessante. Embora seja profundamente tradicional na linguagem arquitetônica, o Akshardham é também um complexo pensado para o mundo contemporâneo. Além do mandir, ele inclui exposições sobre o hinduísmo, sobre a vida e os ensinamentos de Swaminarayan, jardins temáticos, pátios e espaços aquáticos. Isso mostra que o edifício não foi idealizado apenas como local de culto, mas como centro cultural, educativo e civilizacional. Ele busca apresentar uma visão do hinduísmo que combina espiritualidade, ética, arte, disciplina e identidade histórica. E é justamente nessa união entre o antigo e o atual que reside um dos maiores fascínios do Akshardham.
Porque ele provoca uma pergunta silenciosa. O que faz uma obra parecer eterna? Não é apenas o tamanho, não é apenas a beleza, é a capacidade de convencer o observador de que ela carrega algo maior do que a época em que foi erguida. O Akshardham, embora inaugurado em 2005, foi concebido para parecer fora do tempo. Suas pedras falam uma língua anterior à pressa. Suas proporções sugerem ordem. Seus relevos convidam à contemplação. E sua mensagem, para além da religião específica, aponta para algo universal, a necessidade humana de transformar matéria em significado. Para muitos visitantes, o verdadeiro mistério do Akshardham não está em lendas escondidas nem em teorias secretas. Está no impacto que o lugar causa. Está na sensação de que ali a arquitetura deixa de ser apenas construção e se torna experiência espiritual. Está no paradoxo de uma obra recente parecer antiga, de uma massa de pedra parecer leve, de um lugar imenso produzir silêncio interior. Talvez esse seja o maior segredo do templo. Ele foi feito para ser visto, mas também para ser sentido. E por isso permanece na memória não apenas como monumento, mas como presença. No fim, o Swaminarayan Akshardham, de Nova Delhi, não é apenas um dos grandes templos da Índia contemporânea. Ele é um manifesto em pedra sobre permanência, devoção e identidade cultural. Sua arquitetura revive tratados antigos. Sua iconografia transforma teologia em imagem. Sua história revela fé organizada em escala monumental. E seu conjunto lembra ao mundo que alguns edifícios não são feitos apenas para abrigar pessoas, mas para elevar a alma. Diante dele, a pergunta já não é como foi construído. A pergunta é por que lugares assim ainda nos comovem tanto. E talvez a resposta seja simples. Porque em meio à velocidade do presente, o Akshardham nos obriga a lembrar que a beleza também pode ser uma forma de oração.